Antes de vermos a demonstração de como é feita a determinação potenciométrica de acidez do ketchup, é importante a gente reconhecer algumas informações sobre esse preparado industrial que tem por base um fruto cítrico, que é o tomate. E quando a gente fala em um fruto cítrico, nós estamos falando na presença de ácido cítrico, que pela denominação descritiva da IUPAC é o ácido 2-hidroxi-1,2,3-propano tricarboxílico. Para a gente interpretar essa fórmula, a cadeia principal tem 3 carbonos, por isso a designação propano. No carbono 2, ele tem a hidroxila, e em cada um dos 3 carbonos terá também o radical para ácido carboxílico, o que faria desse ácido um ácido poliprótico, um ácido com 3 hidrogênios ionizáveis. Porém, nessa formulação também existem uma série de outros compostos orgânicos que, como conservantes, como estabilizantes de formulação. Então, essa fórmula do ácido cítrico não teria os 3 hidrogênios dissociáveis. E a acidez mesmo é garantida pela incorporação na formulação de ácido acético até um nível aceitável para o produto. O ácido acético, que é o H3C, C dupla O, OH, é um ácido que tem uma força um pouquinho maior do que o ácido cítrico, mesmo sendo considerado também um ácido fraco. E essa quantidade de ácido acético vai mascarar o ácido cítrico existente na formulação e vai ser o ácido acético o grande responsável pela acidez que vai ser determinada. Nessa prática vão ter a oportunidade de vivenciar a necessidade de se usar a potenciometria quando se quer determinar a acidez ou a basicidade de uma solução intensamente colorida. No caso, nós vamos fazer a determinação de acidez de ketchup comercial, e esse mesmo recurso deve ser utilizado em qualquer momento onde seja impedida a utilização de um indicador em função da dificuldade que se possa ter de avaliar a viragem, a mudança de cor em um determinado processo. Em todas as práticas é necessário sempre fazer previamente o condicionamento da bureta, o que já foi feito, a calibração do potenciômetro também, e o que eu deixei para mostrar é o cuidado que tem que ser adicionada água no becker, onde já foi previamente pesado em balança analítica a quantidade especificada pelo método da amostra de ketchup. Nessa adição de água é sempre importante que seja feito pelas paredes
do Becker, para evitar que um jato de água incidindo diretamente sobre a amostra faça com que se perca material por ele esguichar fora do Becker. Então estou adicionando aqui 100 ml, aproximadamente 100 ml de água. Já está com a barra magnética, com o agitador. Vou então ligar esse agitador e só posso começar a titulação efetivamente no momento em que eu perceber que toda a amostra de ketchup foi dissolvida na água. Na verdade, não vai ser uma dissolução perfeita, porque o material, o ketchup, é bastante viscoso e é um composto, é uma mistura orgânica, mas a gente vai ter que observar que não tenha nenhum grumo para poder começar o trabalho de titulação. Isso vai levar algum tempo, a gente pode até mexer no Becker para que o agitador magnético, a barrinha magnética indo de encontro às paredes, facilite essa dispersão, na verdade, da amostra por toda a solução. No momento em que não se notar mais nenhum grumo da amostra de ketchup nessa dispersão de água, aí nós vamos poder fazer a montagem do eletrodo e da bureta sobre a amostra. Importante que não se permita vórtice na solução. Enquanto estava tentando a solubilização, tudo bem, mas na hora da medição é importante que se evite vórtices para que não tenha dificuldade na sensibilidade do eletrodo. Então, levantei o conjunto, agora estou abaixando o eletrodo até a posição em que foi previamente travado. Então o eletrodo está bastante bem dentro da solução. Vamos colocar a bureta, que já foi previamente zerada, com a ponta dentro do Becker, para aí poder começar a adição de volumes da solução de hidróxido de sódio 0,1 normal de 1 em 1 mililitro. Feita a montagem, eu vou fazer o registro do pH com 0 mililitros de solução de hidróxido de sódio 0,1 mols por litro. E como sempre, com o volume que se quer adicionar ao nível dos meus óleos, eu vou fazer a adição de 1 em 1 mililitro. Então estou adicionando o primeiro mililitro. Precisamente. Vou esperar estabilizar a leitura do potenciômetro para fazer esse registro. E vou continuar essa adição de 1 em 1 mililitro.
sempre cuidadosamente, sempre esperando a estabilização para fazer a próxima adição. Por enquanto, eu estou notando que a cada mililitro adicionado, a variação de pH é de apenas 0,1 ponto, 0,10 pontos de pH. E assim vai acontecer até próximo ao ponto de equivalência da reação, que aí vão notar um salto bastante grande dessa diferença de pH, de registro de pH, que depois vai ser usado. Então toda aquela operação geométrica, matemática, para se determinar o ponto de equivalência. E essa adição vai ser feita até 50 mililitros, de 1 em 1 mililitro até 50 mililitros, o que é um trabalho bastante grande. Esse potenciômetro que nós estamos usando, quando estabiliza o registro, a leitura feita por ele de pH, ele até apresenta um sinal de igual na frente de pH e a partir daí o número. Então é fácil saber quando deve ser feita a próxima adição e leitura do potencial do hidrogênio iônico, do pH obtido. Então, antes de que estabilize, vão notar que na frente de pH aparecem umas ondinhas, duas fileiras de ondinhas, que aí são substituídas pelo sinal de igual quando ele considera estável a leitura. É um trabalho paciente, é um trabalho que deve ser feito, como sempre, com precisão, para se obter o melhor resultado possível. Também quando se faz esse tipo de trabalho de titulação potenciométrica, é importante que a gente veja se sobrou alguma gotinha na ponta da bureta que faz parte daquele mililitro, daquele volume que foi adicionado. Então, para que ela chegue à solução de amostra, até podemos utilizar um pouquinho de água destilada passada na ponta da bureta, mas sem encostar a pseta, o bico da pseta na bureta. Eu vou colocar um pouquinho de água para fazer com que aquela gotinha que estava pendurada chegue até a solução. Mas é importante que isso não seja feito com muita frequência, porque corre o risco de variar pouco, mas há uma variação da concentração do ácido envolvido. Então pode haver algum pequeno erro, mas que ainda deve estar dentro daquela previsão
ou dentro daquela aceitabilidade de erro que é 5%, que já foi comentado anteriormente. E aí eu faço estabilizando, eu faço o registro, vai ter um momento em que para cada volume adicionado, essa diferença de pH vai ser cada vez maior, indicando que a gente deve estar próximo do ponto de equivalência da reação. Ainda não chegamos nem a 15 mililitros de solução titulante adicionado, e o pH inicialmente era de 3,71 pontos antes de se começar a adição, agora já está em praticamente 5. É um trabalho, novamente, paciente. É um trabalho que deve ser feito com muita precisão. Novamente, ficou uma gotinha pendurada, então estou adicionando um pouquinho de água para que ela chegue na minha solução. E assim vai. Nesse trabalho também vão notar que conforme se aproxima o momento em que vai haver uma inflexão da curva de titulação, não só a diferença de pH de um para outro mililitro adicionado começa a crescer, como também demora mais para haver estabilização. Na adição anterior, aliás, duas antes dessa que eu fiz agora, o pH estava em 5,91, adicionei 1 mililitro, já subiu para 6,21, ou seja, 0,3 pontos de pH, e com esta adição agora, já foi para 6,65 pontos de pH, ou seja, já está num trecho quase de pH 7, quase de neutralidade, quase de reação total entre o hidróxido de sódio adicionado e o ácido do ketchup. Mas nós não vamos parar em 7, nós vamos continuar para poder fazer uma curva perfeita da titulação. Então eu vou adicionar o próximo mililitro, sempre me ajeitando para que o volume a ser adicionado fique ao nível dos meus olhos. Vamos ver quanto tempo demora para haver estabilização. Quanto mais próximo do momento de inflexão dessa curva, mais tempo vai demorar a estabilização. O volume anterior tinha registrado um pH de 6,65, ou seja, 0,45 pontos praticamente acima do anterior. Então cada vez está ampliando essa diferença de pH. Agora já registrou 7,25, então uma diferença de 0,6 pontos.
Muito cuidado, muita paciência, muita precisão é exigida nesse trabalho. Nesse momento devemos estar exatamente na inflexão da curva, porque o volume anterior tinha gerado um pH de 7,25, então já estava aproximadamente neutro. Agora nós já estamos em 8,20 e ainda não estabilizou a leitura. Então, claramente, essa subida repentina de pH, mantendo a diferença de 1 mililitro de solução adicionado cada vez. E é demorado mesmo, é normal isso. Ó, estabilizou agora em 8,29. Portanto, um ponto inteiro de pH de diferença. Não, não estabilizou. Não estabilizou. 8,32. Então, mais do que um ponto de diferença de pH. Vamos para o próximo mililitro. E a partir daí, quando finalizar a inflexão, vai começar um novo patamar. Ele veio de uma elevação pequena de pH até que subiu repentinamente e agora tende de novo a estabilizar. E quando estabilizar, vão perceber que a diferença de pH para cada mililitro de titulante adicionado volta a ser menor essa diferença. Quando o próximo volume a ser lido se aproxima da garra da bureta, é importante que a gente movimente essa garra sem tirar de cima da solução. Então estou subindo ao máximo para poder baixar a bureta de maneira que o volume a ser lido, no caso eu estou aqui em 27, fique fora da sombra da garra da bureta. Então vou adicionar o 27º mililitro. Então agora que já está no topo da curva, eu já estou notando que a cada mililitro adicionado, a diferença de pH começa a diminuir.
no volume anterior de 26 mililitros, o registro, a leitura feita pelo potenciômetro para o pH foi de 9,71. Agora, com 27 mililitros, está indicando 10,01, ou seja, só 0,3 pontos de pH, quando na inflexão mesmo tinha subido mais do que 3 pontos inteiros de pH. Então isso já é até uma informação de por volta de qual volume deve estar o ponto de equivalência da reação. Nesse trabalho, esse acompanhamento feito da variação de pH para cada mililitro de titulante adicionado é importante para que até se avalie se precisa ser feita a adição de todo o volume, de todos os 50 mililitros. Aqui, por exemplo, em 35 mililitros, eu tinha uma leitura de pH de 11,34 pontos, em 36 mililitros foi para 11,43, ou seja, 0,09 pontos de diferença. Então está muito pequenininha essa diferença. Quem sabe eu chegando até 40 mililitros, eu já tenha traçado o suficiente para fazer aquele trabalho matemático todo para a determinação do ponto de equivalência da reação. E agora também está sendo mais rápida a estabilização. Estabilizou agora já em 11,49 de pH. Então só 0,06 de diferença para o volume anterior. A gente tem que fazer uma ginástica aqui para que o volume a ser lido esteja ao nível dos meus olhos. Então, é perceptível que a cada volume adicionado, eu estou aguardando menos tempo para a próxima adição. E a cada mililitro adicionado, eu estou vendo que a diferença está sendo só de 0,06 pontos. Menor até, e agora eu cheguei em 40 mililitros. Já posso parar a titulação para, com os dados obtidos, fazer o gráfico e determinar o ponto de equivalência da reação. Ok? Vamos ver agora os dados obtidos e como eles foram tratados para a determinação da acidez do ketchup. Durante a execução da prática, eu já tinha sinalizado que no começo desse trabalho, a cada mililitro adicionado de solução de hidróxido de sódio, a elevação do pH é pequena, vai crescendo esse registro de pH até o momento em que começa a haver uma diferença
mais importante. Se antes era por volta de 0,1 pontos de pH a cada mililitro adicionado, num determinado momento passa a ser mais do que 0,4 pontos, 0,6 pontos, até que sobe próximo ao ponto de equivalência, de 24 mililitros aproximadamente, sobe mais do que um ponto e assim se mantém, elevando o pH. Quando se atinge a curva superior da titulação, essa diferença de pH para cada mililitro adicionado volta a decair, ou seja, volta a estabilizar esse pH obtido para cada mililitro adicionado, e com isso a gente construiu o gráfico de pH por volume foi feito. Então, esta curva obtida, foi feito aquele tratamento para determinação do ponto de equivalência, lembrando que o ponto de equivalência não é onde cruzam essas duas retas, é na projeção deste ponto sobre a curva. Então, vai gerar um volume de aproximadamente 24 mililitros, como foi determinado mesmo na prática, e um pH de 8,4 aproximadamente. A massa de amostra tomada foi de 9,9762 gramas, então dentro daquele estabelecido pelo método. Foi usado um ketchup Heinz na forma de sachê. A identificação da bureta é necessária para que se tenha o fator de aferição dessa bureta, que também vai ser usado nos cálculos. Esse era o fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1 molar. Utilizaremos o volume obtido graficamente de 24 mililitros para fazer esse cálculo. Volume vezes a concentração da solução, vezes seu fator de correção, vezes o fator de aferição da bureta. Essa é a massa de ácido, massa molar do ácido acético, dividido por 1000. Chegamos a uma massa de ácido acético na minha amostra de 0,1432 gramas aproximadamente. Vamos calcular a porcentagem multiplicando essa massa por 100 e dividido pela massa de amostra. Obtemos uma porcentagem de 1,435% de acidez expressa como ácido acético. Ok?